Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre os ateus, né? Os ateus, eles têm entrado nas nossas páginas, nos nossos vídeos, comentado, né? Então, damos aí um direito de resposta, né? E eu vou falar hoje sobre 3 erros gravíssimos aí dos ateus. Primeiro erro, né? Eles tentam nos provar que Deus não existe, né? Por que isso? Se eles acreditam que Deus não existe, para que provar, né? Por exemplo, ninguém acredita em Papai Noel. Você vê alguém aí tentando provar que Papai Noel não existe, colocando uma câmera lá na boca da chaminé para provar que dia 25 Papai Noel não vai descer por lá? Se eles creem que ele não existe, não há necessidade de provar, né? A mesma coisa acontece com o Coelhinho da Páscoa. Ninguém tenta provar que ele não existe. Então por que eles tentam provar que Deus não existe? É porque eles querem confortar o próprio coração, né? Eles querem que pessoas abandonem sua fé para eles falar, realmente, olha, Deus não existe, foi provado. Eles querem que milhões de pessoas acreditem que Deus não existe, para que eles fiquem tranquilos e falem, realmente, né? Agora eu também acredito que Deus não existe. Mas a Bíblia, eu tenho lá no YouTube mais de 40 vídeos, você vai ver que em nenhum deles eu tento provar a existência de Deus, porque isso é claro para mim, né? A existência de Deus é algo que não precisa ser provado, porque eu tenho certeza, né? E a Bíblia, em todos os seus 66 livros, ela não fica procurando uma maneira de provar que Deus existe. A Bíblia, ela foi escrita para pessoas que creem que Deus existe. Os descrentes, né, manuseando a Bíblia, eles não vão encontrar isso, né? E em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, ele diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Então, se você tem fé, você não precisa ver. Se você precisa ver, é porque você não tem fé, né? Então não adianta ficar tentando provar que Deus não existe para quem tem fé. Quem tem fé, ele não precisa de provas, ele acredita, né? E nós acreditamos que Deus está lá, mesmo sem vê-lo. Nós acreditamos que um dia no futuro nós o veremos. Nós acreditamos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Não preciso de nenhuma prova científica para isso. Isso está dentro do meu coração, está dentro da minha mente, isso é algo espiritual. E as coisas espirituais, elas não precisam de coisas materiais para provarem isso. Segunda coisa, os ateus, eles são mais crentes do que aqueles que creem em Deus. Por incrível que pareça, eles creem mais do que nós. Você pode acreditar nisso? É verdade. Ou que é o segundo erro deles. Eles são mais crentes do que nós. Por quê? Olha aqui, ó. Como que nós entendemos, os crentes, que as coisas existem, que tudo existe, o universo, os planetas, o sol, a lua, as estrelas? No versículo 3 de Hebreus, ó. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós, que cremos em Deus, nós cremos que tudo foi criado pela vontade de um ser supremo, de um ser de qualidade e excelência incomparável, e simplesmente ele desejou e tudo apareceu, e tudo foi criado, simplesmente pela vontade dele. Do zero, tudo foi criado, né? Como diz aqui, né? Que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, foi feito do nada. Então nós cremos nisso, num Criador. Nós cremos que tem o dia, tem a noite, as horas correm tudo certo, o sol tem o seu caminho, a lua tem os seus dias de aparecer, as estações, todo esse relógio muito bem projetado precisou de um Criador, precisou de alguém para planejar tudo isso. E nós acreditamos que esse alguém é Deus, né? Mas eles acreditam em quem? Eles acreditam na ciência, eles acreditam numa teoria aí do Big Bang, que tudo foi formado de uma minúscula partícula de temperatura infinita que explodiu e criou tudo. E eles acreditam nesse cara, não é? Eles acreditam nessa pessoa, nesse cientista que criou essa teoria, né? Então precisa ter muito mais fé, né, para acreditar nisso. Como é que ele previu, como é que ele descobriu uma coisa que aconteceu há bilhões, como eles acreditam, bilhões e bilhões de anos atrás? Precisa ter muito mais fé para acreditar na ciência do que para acreditar em Deus. Porque a ciência, ela vem sendo reciclada ao longo dos anos.
Antigamente se falava que o ovo, a gordura do ovo fazia mal. Hoje não, hoje já se acredita que a gordura do ovo faz bem, né? Quer dizer, que a ciência, ela se renova, ela precisa ser reciclada, ela precisa ser corrigida a cada dia, mas eles acreditam cegamente na ciência. Nós acreditamos na palavra de Deus. Foi escrita por mais de 40 autores diferentes, há 4.000 anos atrás, né? O Velho Testamento. E ela ainda continua com a sua mensagem atual. Ela ainda continua falando para nós coisas da nossa vida, perfeitamente, né? O que ela falou, o que ela escreveu há 2.000 anos atrás está se cumprindo. As coisas estão acontecendo. Então, a Bíblia nunca precisou ser corrigida, nunca precisou ser renovada, nunca precisou ser reavaliada. A palavra dela é firme, né? E é verdadeira, como uma âncora. Ela não muda de lugar, né? Então, meu amigo ateu, você precisa ser muito mais crente do que nós para acreditar na ciência cegamente como você acredita. E o terceiro e último erro, né? Eu quero ler uma passagem bíblica para comentar. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 32, Paulo diz assim, ó, preste bem atenção. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Todo ateu ele segue aí as regras da sociedade, tem que ser bonzinho, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, né? Então, por que você faz tudo isso se quando você morrer a sua vida vai acabar? Né? Se você não acredita em Deus, você também não acredita que existe algo além daqui, algo espiritual, algo após a essa vida. Então aproveite, né? Como disse Paulo aqui, se nós não vamos ressuscitar, se nós vamos ficar lá no túmulo, né? E ali acabou a nossa vida, aproveite. Né? E nós não vemos os ateus vivendo dessa forma. Eles vivem de forma a entesourar riquezas para essa vida. Eles querem deixar as próximas gerações calçadas. Para que isso? Né? Para quê? Para que seguir alguma ideologia, alguma coisa, se amanhã tudo isso vai se acabar, você vai morrer e vai zerar tudo? Nós não. Nós cremos que depois da morte, né, um dia nós teremos um encontro com o Criador e nós vamos prestar conta de tudo que fizemos aqui. Né? Então veja aí, ateu, uma vantagem entre nós que cremos e acima de vocês que não creem, né? Se eu estiver errado, depois que eu morrer e acabar tudo, beleza, né? Eu não vou nem saber que eu estive errado. E se você, né, um dia se encontrar com o Criador e falar realmente era verdade, né, o que eles falavam, e aí? Você vai estar nas mãos do Criador e Ele vai pedir conta de tudo que você fez na sua vida, né? E você vai ter que se explicar, porque nunca creu nele, né? E a Bíblia diz e nos ensina que você vai ser lançado no lago de fogo que arde eternamente. É um grande risco que você está correndo, né? Se eu morrer, valeu a pena. E outra coisa, em todos os meus vídeos, né? Eu nunca procuro provar que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Isso é algo que está no meu coração, na minha alma, no meu entendimento, né? E se amanhã ou depois, quando eu morrer, né, eu descobri que realmente Deus não existia, eu quero dizer para você que valeu a pena seguir as palavras dessa escritura. Eu quero dizer para você que valeu a pena seguir os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos. Quero dizer para você que valeu a pena a minha vida, mesmo que Deus não exista, né? Valeu a pena ter fé, valeu a pena acreditar. A Bíblia me fez um homem melhor, a Bíblia me deu uma vida melhor, a Bíblia me fez melhor para com meus amigos, com meus irmãos, com meus vizinhos, com meus parentes. A Bíblia fez uma grande vantagem na minha vida. Ela me transformou, fez a minha vida 100 vezes melhor. E o que o ateísmo tem feito por você? O ateísmo tem salvo quem? O ateísmo tem ajudado quem? Né? Qual é a vantagem de ser ateu? Nenhuma. Se você não quer acreditar em Deus, tudo bem, isso é um direito seu, mas ele não deixa de existir. Se você acha que não vai ter um julgamento depois dessa vida, problema seu, mas haverá, né? Se você acha que zombar de Deus, zombar das coisas de Deus, né, faz ele deixar de existir, hoje
ele te dando uma oportunidade. Ele está dando uma chance para toda a humanidade de crer nele, né? E ser salvo, ser livre do castigo e da condenação eterna, né? Crendo ou não, você vai estar perante ele, né? E Jesus também, ele disse assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, ele não obrigou ninguém a crer nele. Ele só disse: quem crê em mim vai ter a vida eterna. Então, não adianta você tentar provar para nós que Deus não existe. Nós cremos nele. E você crendo ou não, ele jamais deixará de existir. Compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo que é ateu, né? E vamos ver qual a resposta que eles vão me dar. Obrigado.